Bom, então, boa tarde. Como eu disse, eu vou fazer uma revisão das unidades 3, 4 e 5, que tratam do Piaget, na nossa disciplina de Psicologia da Aprendizagem. Mas a qualquer momento que vocês tiverem dúvida, por favor, é só levantar a mãozinha aí ou perguntar, tá bom? Então tá. O Piaget, acho que é bom a gente começar nessa nossa conversa sobre, falando um pouco de qual que é a questão dele, porque a gente muitas vezes quer cobrar de um autor algumas coisas que não é aquilo que ele está pesquisando, né? Então, é sempre importante que a gente entenda qual que é a perspectiva do autor que a gente está estudando. Então, a grande questão do Piaget é como que a gente aprende. Então, como é que o homem constrói conhecimento, como é que ele alcança esse conhecimento lógico-matemático? Que, para o Piaget, o conhecimento lógico-matemático é aquele conhecimento mais complexo e mais avançado, vamos dizer assim, da mente humana, né? Então, ele faz uma hipótese e ele pensa que entre o conhecimento totalmente alógico que o bebê tem e o conhecimento lógico-matemático, que é o mais complexo, deve haver etapas intermediárias, né, que vão provar a existência, então, de um processo evolutivo. Então, ele está falando, a hipótese dele é, entre o bebê que nasce, que não tem nenhuma lógica no seu pensamento, e o Einstein, deve existir etapas, né, que demonstrem um processo evolutivo. Então, ele desenvolve uma teoria do desenvolvimento cognitivo, né, ele tem uma visão interacionista. Então, ele pensa que a criança é um ser dinâmico, que vai interagir com o meio ambiente e que ela aprende por essa interação. E que essa interação ela acontece em dois processos simultâneos, por uma organização interna e uma adaptação ao meio. E, além disso, ele vai imaginar que existem etapas ordenadas e previsíveis. Tá? E que as estruturas quer dizer, a mente humana, ela teria, então, estruturas mentais, que são estruturas biológicas, responsáveis aí pela capacidade que o ser humano tem de adquirir conhecimento que tem uma lógica. Então, ele vai dizer que o conhecimento ele não está nem na experiência dos objetos e nem na programação inata do sujeito, mas em construções sucessivas com elaborações constantes de estruturas novas. Então, ele está falando que o conhecimento ele vai sendo construído, né? Por isso que a gente vai falar que ele é um construtivista, né? Então, o conhecimento ele não está nem no objeto, nem na programação inata das pessoas, né, um gene, alguma coisa assim, mas ele está nesse processo de construção que o indivíduo vai fazendo, né? Então, dentro dessa relação, né, que é uma relação interdependente entre o sujeito e o objeto, a gente vai encontrar vários fatores. Então, um fator importante é o processo de maturação do organismo, né? Então, a gente não pode esperar de um bebê de 3 meses que ele ande. Então, é um processo de maturação do organismo. Quer dizer, o organismo ele precisa estar pronto para que o indivíduo tenha a capacidade de fazer determinada coisa, né? A experiência com os objetos, então, esse é um elemento importante. A vivência social e o que o Piaget vai chamar da equilibração do organismo ao meio. O que é equilibração? Equilibração talvez seja o conceito mais importante da gente entender aqui. E ele, na realidade, a gente poderia pensar nesse conceito com esse esqueminha que está aí. Então, o que o Piaget vai dizer? Ele vai dizer que o ambiente, ele provoca sempre um desequilíbrio mental, vamos dizer assim, né? Não é que a pessoa está ficando louca, mas ele tem um desequilíbrio cognitivo.
Então, aquilo que você imaginava, né, de repente não é mais daquele jeito. O ambiente te mostra que alguma coisa não está muito certo ali. Bom, o que o organismo vai fazer, então? Ele vai buscar se adaptar a essa nova situação. E ele vai se utilizar de duas ferramentas importantes, a assimilação e a acomodação. O que é a assimilação? A assimilação, então, é a capacidade do organismo de assimilar mesmo, quer dizer, de enxergar uma determinada situação e entendê-la com os recursos que o indivíduo já tem. Tá? E a acomodação é uma situação em que o ambiente está oferecendo, então, uma coisa tão nova para esse indivíduo, né, que aquelas estruturas que ele já tem, né, não permitem que ele entenda ou que ele dê conta desse novo conhecimento. Então, ele tem que modificar as estruturas que ele tem para entender esse novo conceito. Essas duas formas de lidar com o ambiente, elas acontecem de forma bem dinâmica, nem sempre às vezes a gente está só na assimilação, mas a assimilação, no caso da acomodação, a gente está sempre também assimilando, né? E essas duas novas situações, elas levam então a um equilíbrio, né? Só que esse equilíbrio, ele é um equilíbrio que é sempre precário, porque o meio ambiente vai sempre nos provocar novamente. Então, é por isso que o Piaget vai chamar de equilibração. Porque quando a gente fala de equilíbrio, parece que a gente chegou num ponto estável, né? E o Piaget vai dizer, não, a gente nunca chega num ponto estável, né? A gente está sempre, o ambiente está sempre provocando um desequilíbrio, então a gente está sempre num ambiente, numa situação dinâmica, né? O desenvolvimento cognitivo, ele vai sempre acontecer numa situação dinâmica. E com isso, então, ele vai dar o nome de equilibração, porque equilibração dá essa impressão, né, dá essa ideia de que as coisas estão sempre em mudança, né? Um período de mudança. Tudo bem até aqui, Camila, Natasha, dúvidas aqui? Não, sim, professora. Essa assimilação seria como se fosse uma zona de conforto, né? Que a pessoa ela tem. Eu não entendi bem, Camila. Como que é? A gravação está um pouco falha, o som. Essa assimilação seria como uma zona de conforto, né? A pessoa já tem o conhecimento, já tem um recurso, e se ela não tenta experimentar ou para entrar em novos conhecimentos, por exemplo, ela fica só numa zona de conforto, que é a simulação. Que é um recurso que ela já tem, que ela entende, ela domina e ela não tem muito... não quer se aventurar, então ela fica mais na zona de conforto. A gente pode dizer mais ou menos isso. Acho que a ideia é essa. Eu dou um exemplo que eu acho que talvez a gente consiga, que ilustre um pouco, que serve como metáfora. Sabe quando você compra uma roupa nova? Vamos dizer que você comprou um casaco novo. E aí você vai colocá-lo no seu guarda-roupa. Se o seu guarda-roupa tiver lugar, vamos dizer assim, você consegue pendurar ele ali, certo? Você pega um cabide e pendura ele ali. Então, seria o que acontece com a assimilação. Mas vamos dizer que você não cabe mais no seu guarda-roupa. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que mudar o seu guarda-roupa, rearranjar, mudar essas estruturas para que você possa guardar esse armário. Esse casaco, tá? Então, é uma metáfora meio, assim, não é totalmente perfeita, mas eu acho que dá a ideia do que é assimilação e acomodação, né? Então, a assimilação, como você falou, de certa maneira, ela está na sua zona de conforto, né?
porque você é um pouco mais do mesmo, né? Então, eu aprendo uma coisa que eu já sei fazer, né? Eu só aperfeiçoo, vamos dizer assim, alguma coisa, né, que eu já domino. A acomodação, eu tenho que mudar toda essa minha forma de pensar para poder dar conta desse objeto novo. Natasha? Deixa eu ver que a Natasha está escrevendo. Ah, tá. Oi. É que tá difícil aqui, eu não sei mexer direito. Essa seria a gênese de pensamento que ele fala ou eu tô totalmente equivocada? Não, isso aqui é o que acontece o tempo todo, tá? Quando ele fala na gênese do pensamento, ele está falando no período pré-operatório, né? Então, é a gênese do pensamento em oposição à linguagem. Então, daqui a pouquinho a gente já vai falar disso, tá? Entendi, acho que você falou agora, né? Isso, eu mesma. O seu som tá bom. Bom, tudo bem? Eu vou continuar falando, a gente volta nessa questão da gênese do pensamento, tá? Então, mas só para a gente fechar aqui, esse esquema, então, né, que ele propõe de equilibração, ele vai acontecer desde o momento em que a gente nasce até quando a gente morre, tá? O tempo inteiro a gente está, então, o ambiente está provocando um desequilíbrio e a gente está buscando um novo equilíbrio por meio da assimilação ou da acomodação, tá? Tá. Tanto que o Piaget, a professora, fala que essa equilibração, desequilibração, na verdade, é muito boa para o ser humano, mas... Ela é muito boa. Quer dizer, é a forma como a gente desenvolve todos os nossos processos cognitivos. Tá? Bom, então, quando ele vai falar dos estágios de desenvolvimento, ele vai falar que cada estágio, então, é caracterizado pela aparição de estruturas originais, né, cuja construção é diferente dos estágios anteriores, tá? E que o essencial dessas construções sucessivas, ela permanece nos outros estágios, como subestruturas, sobre as quais se edificam as novas características. Então, o que a gente está falando aqui? Ele está falando de um processo de desenvolvimento em que a gente tem determinadas estruturas, né, que são peculiares a cada estágio. No entanto, quando a gente passa de um estágio para o outro, aquilo que fazia parte do estágio anterior, ele vai permanecer como subestrutura que dá suporte àquilo que vem depois. É como se a gente estivesse falando de um edifício, vamos dizer assim, né? A gente não pode construir o último andar sem que a gente construa o primeiro, o segundo, o terceiro, tá? Mas, ao mesmo tempo em que o primeiro, o segundo e o terceiro, eles são diferentes, né? Eles também fazem parte eles são o suporte daquilo que vem depois, tá? Bom, e aí ele vai dizer que o desenvolvimento, então, é essa equilibração progressiva, né? E numa passagem contínua de um estágio de menor equilíbrio para um estágio de equilíbrio superior. Quando ele vai falar de menor equilíbrio e equilíbrio superior, aqui ele está falando de uma ideia de que cada vez mais a cognição ela vai sendo colada no real, vamos dizer assim, né? Porque a gente vai ver daqui a pouco que as percepções da criança e a forma como ela pensa, elas, de certa maneira, são descoladas da realidade, quer dizer, ela não dá conta da realidade como a realidade é, né? Mas conforme a gente vai crescendo, a gente vai afinando essa nossa percepção e essa nossa capacidade cognitiva para ir fazendo com que ela, então, vá se tornando cada vez mais afinada com aquilo que são os elementos do real, né?
E ele vai dizer que então, é uma organização progressiva, né, esse desenvolvimento, cujas raízes se encontram na vida orgânica, ou seja, ele sempre começa no indivíduo orgânico, naquilo que é fisiológico, né, e cuja evolução se dá por um processo de adaptação cada vez mais preciso da realidade, que é o que eu acabei de falar. Tá? Então, a gente começa com o período sensório-motor. E o bebê, quando ele nasce, então, ele é assim, ele tem apenas alguns reflexos, né? E o principal reflexo que o bebê tem é o da sucção, né? É o de mamar. Então, se o bebê que não suga, ele tem um problema sério, porque ele corre o risco de morrer, né? Então, o que a gente... É sobre esses reflexos, que é o reflexo de sugar, que vão se construindo todos os outros esquemas, que ele vai chamando de esquemas. Quer dizer, a gente tem um reflexo, então ele vai se formando com uma outra desenvolvimento motor, e ele vai formando esquemas de assimilação. Então, a criança, quando ela nasce, ela tem, por exemplo, dois reflexos. Um é da mãozinha, que você põe você põe qualquer objeto na mão do bebê, ele fecha a mão, não é verdade? E o outro é o de sugar. Você põe alguma coisa na boca do bebê, ele suga, né? São reflexos. Ele já nasce com isso. Ninguém ensinou o bebê a sugar, né? Mas, ao mesmo tempo, quando o bebê começa, então, a pegar e a sugar, aí a gente pode dizer que ele assimilou o pegar a um esquema, quer dizer, ele vai complexificando as coisas. Então, além de sugar, ele vai pegar e sugar, né? E dali a pouco ele vai conseguir pegar com uma mão, passar para outra mão. Ou ele vai pegar e vai virar a garrafa, a mamadeira, para colocar o bico perto da boca, e assim por diante. Então, ele vai complexificando aquilo que ele vai saber, que ele vai fazendo, em esquemas e em sistemas diferentes. Fala, Camila. Ô, professora, qual a diferença nesse caso? Camila? Oi, professora, tá me ouvindo? Oi, tô te ouvindo sim. Tá. Qual a diferença de reflexo para conhecimento inato? Porque o Piaget não considera isso como conhecimento inato, né? Ele chama de reflexo. É um reflexo. O reflexo é assim, o reflexo é aquilo que é fisiológico, tá? Então, quando a gente põe a mão, alguma coisa na mão do bebê e ele fecha a mão, isso é um reflexo, tá? Quando a gente põe alguma coisa na boca dele e ele suga, isso também é um reflexo. Só que sobre esse reflexo, ele vai construindo conhecimento, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, aqui no slide que está aqui, o esquema de sugar é saber sugar, quer dizer, ele vai sugar tudo que aparecer no mundo, né? Não é só sugar o seio da mãe ou a mamadeira. Ele vai pôr qualquer objeto na boca e ele vai sugar. Então, ele está generalizando isso que é sugar. Quando ele vai... Oi, fala, Camila. Para o Piaget, professora, então, todo esse movimento de sugar, pegar, para ele é fisiológico e não conhecimento inato. Conhecimento inato é um conceito que eu acho que ele não tem, porque o que ele está falando, ele é sempre construído, né? A partir dos reflexos. O primeiro que a gente poderia dizer que é um conhecimento, entre aspas, inato, seriam os reflexos, tá? Porque todo o resto a criança vai construindo sobre aquele primeiro reflexo que é o de sugar ou de pegar, tá? Depois ele vai
quando a gente vai observando o bebê, é muito, muito legal a gente ver como ele começa a acompanhar com o olhar os objetos que se movem, ele começa a olhar e pegar, né? Então ela pega tudo que ela olha, o bebê, né? Ou a criança, e olha o que ela pega. Então ela tem duas coisas aqui, ela sabe pegar e ela sabe olhar, né? E a gente vê, conforme quem tem assim, contato com o bebê, não sei se vocês têm, mas você vê o quanto o bebê se exercita nesse processo. Ele tenta pegar, né, a mãozinha, o reflexo dele no começo é a mãozinha fechada, né? Então ele não consegue pegar, porque ele não abre a mão, né? Depois ele vai conseguindo abrir e fechar a mão, então, sobre um objeto. Depois ele começa a puxar, então ele pega, olha e puxa. Nesse momento, quando ele pega, olha e puxa, ele está mudando completamente aquilo que era só pegar e só olhar, né? Ele está trazendo um objeto que está longe para perto dele, né? Então, aí o Piaget vai dizer que já é um processo de acomodação. A gente está mudando qualitativamente esse esquema. Ele vai ficando cada vez mais complexo, né? Porque ele vai... já está na fase do pré-operatório, né? Aqui é do sensório motor ainda. Ah, tá. Aqui a gente está falando do bebê mesmo, daqueles primeiros meses do bebê, tá? Tá. Então, aí quando essa estrutura ela é modificada com a acomodação, quer dizer, ele faz todo esse processo e ele pega, olha e põe na boca, aí esse momento é um momento de acomodação. Só que depois que o bebê domina isso, então ele passa a fazer isso com todos os objetos. Aí ele já está num processo de assimilação, tá? Uhum. Ficou claro isso? Ficou claro, professora. Tá. Então tá. Bom, então a partir dessas estruturas hereditárias, né, que são os esquemas mais elementares de sugar e tal, eles vão se coordenando então em sistemas, né, que vão fazendo cada vez mais o pensamento. Aqui a gente não pode nem dizer que é pensamento, é que são realmente mais um desenvolvimento quase que motor, né? E então ele vai construindo aqui, o que o Piaget vai dizer que são as categorias de objeto, de espaço, de causalidade do tempo. Ele vai começando a construir, porque isso só de fato acaba de construir as categorias de objetos só lá no período concreto, tá? Então a gente vai vendo como é que isso vai acontecendo, tá? Então, uma das coisas mais legais que a gente vê nos bebês é a construção da noção de conservação e permanência do objeto. Porque para o bebê, assim, aquilo que some da frente dele, daquilo que não está no campo de visão dele, não existe, né? Então, tem um experimento muito legal que se faz com um bebê, por exemplo, ali por volta dos 9 meses, que você brinca com ele com um objeto qualquer. Aí você pega esse objeto e coloca debaixo de um pano, por exemplo, como está aí na imagem, né? A criança muito pequena, no momento em que você escondeu o objeto, mas você fez isso à vista dela, ela viu que o objeto você colocou embaixo do pano. Ela não vai mais procurar. Por quê? Porque o objeto que sumiu do campo de visão, ele não existe. Então, ela não vai procurar. Já o que vai acontecendo aqui, já lá pelos 9 meses, 8, 9 meses, ela vai construindo essa permanência do objeto, ou seja, a ideia de que o objeto ele pode existir mesmo quando eu não estou vendo. Então, é uma ideia que parece um pouco simples, mas no fundo é extremamente complexa, né? Como é que o objeto existe se eu não estou vendo, né?
Então, essa é uma noção que vai sendo construída pelo bebê. E ele vai construindo, uma das brincadeiras prediletas do bebê, é aquela que ele tapa, que a gente põe um pano, esconde a cara, assim, fala, achou, né? Ele acha que ele brinca horas com aquilo, né? De esconder, de achar. Por quê? O que ele está fazendo ali? Ele está construindo exatamente isso. A ideia de que o objeto pode existir fora do campo de visão. Então, ele fica experimentando isso. Ele existe ou ele não existe? Ele existe ou ele não existe? Né? Então, essa é a construção mais importante do período sensório-motor, né? Que é a noção de conservação e permanência do objeto. Né? Então, o sensório-motor, ele é a criança dos 0 aos 2 anos, eu acho que em nenhum período do desenvolvimento humano se aprende tanto e se desenvolve tanto e tão rápido num período tão curto quanto no sensório-motor, né? Então, porque você passa de um bebê praticamente que não faz nada, a não ser sugar, né? Para um serzinho que fala, que tem vontade, que anda, né? Que faz hipóteses sobre o mundo. Então, a gente está falando de um desenvolvimento aqui extraordinário dos 0 aos 2 anos, né? Acho que é o que mais o ser humano aprende é esse período, né? Então, a gente pode dizer que ele passa da indissociação entre o eu e o mundo exterior, né? Porque no começo, quando o bebê nasce, ele não se separa do mundo exterior. Isso é uma construção, quer dizer, ele vai construindo aquilo que é ele, o que é a mãe, porque não é porque ele nasceu que ele tem um eu, né? Esse eu, ele vai sendo construído em contraposição àquilo que não sou eu, né? Então, ele vai construindo essa separação entre ele e a mãe e entre ele e o mundo exterior, né? E aqui, a vida afetiva... Que idade isso ocorre, professora, da separação dele e da mãe? Ele sabe que a mãe não faz parte do corpo dele. É ali nos primeiros 6 meses, assim. Mas isso é um processo, assim, que vai construindo, tá? Porque não é muito... De uma hora para outra. De uma hora para outra, né? E aqui a vida afetiva e a intelectual, ela é muito misturada. Tanto que o próprio Freud também vai falar dessa indissociação entre o bebê e a mãe, né? Que isso vai sendo construído. Quando você vê um bebê ali por volta dos 5, 6 meses, você já vê que ele tem ele tem uma ideia de separação, né, entre ele e a mãe. Mas ele ainda não tem a ideia de que o universo ele existe independente dele, né? Então essa é uma ideia que vai também sendo construída, né? Para ele é ainda um pouco misturado o que sou eu e o que é o mundo, né? Por isso que o Piaget vai falar que é a passagem do caos ao cosmos, né? Do caos porque o mundo, quando o bebê nasce, ele é caótico, e ao cosmos porque ele gira em volta dessa criança, né? Então a criança do período do pré-operatório, ele vai dizer, as coisas existem porque eu existo, né? Então ele pergunta assim, você pergunta para a criança, por que existe o dia e a noite? Existe a noite para que eu possa dormir, né? Então é como se o mundo rodasse ainda em volta dela, né? Mas ela vai continuar a ser o centro do universo ainda por uns bons anos, né? Mas aqui, no final do sensório motor, ele pelo menos já não é mais caótico, ele já começa a organizar um pouco esse mundo exterior, embora ele se considere o centro desse universo, né? Então, mas ele começa a se situar, né? Ora, como a gente, então ele consegue
vê que ele faz alguma coisa e que, de fato, né, essa coisa reage a um movimento dele. Então, por exemplo, o bebê, quando ele senta, está no carrinho, na mesa, que ele começa a jogar as coisas no chão, né? Na realidade, o que ele está testando ali? Ele está testando a capacidade dele de agir sobre o mundo, né? Então ele experimenta as trajetórias, né? Ele joga o objeto e vê o que acontece com ele, né? Então, isso ele faz 1 milhão de vezes. Ele não faz porque ele está tentando aborrecer quem está com ele, né? Mas ele está tentando fazer uma hipótese sobre o mundo, né? Como é que esse mundo funciona. Até a resposta do adulto também, né? Como é que a resposta do adulto, às vezes mais irritada, às vezes mais boazinha, né? Bom, a criança, então, ela passa para esse pré-operatório, dos 2 aos 7, né? E aqui a coisa mais importante que vai acontecer é a função simbólica, o desenvolvimento da função simbólica e da linguagem, que são os dois pontos mais importantes do pré-operatório. Então, a criança dos dois anos, ela começa a contar as coisas que aconteceram. E se a gente conversa com a criança de 2, 3 anos, você vê que ela mistura os tempos, né? A construção da linha do tempo, daquilo que aconteceu antes, daquilo que vai acontecer amanhã, né, ainda é muito complicada. E você vê que a própria educação infantil, ela faz esse trabalho, né? Quando a gente, na escola, na educação infantil, você diz assim, hoje nós vamos fazer isso. A gente está organizando esse tempo para a criança também, né? Quando a gente, nas rodas de conversa da pré-escola, a gente pede para a criança, conta o que você fez ontem, né? O que você vai fazer nesse fim de semana? Então, o passado e o futuro, você vê que ele vai sendo construído aos poucos pela criança, né? Então, ela vai sendo cada vez mais capaz de reconstruir as ações que ela fez, né? E também de representar verbalmente aquilo que vem pela frente. Então, ela vai sendo capaz de dizer, amanhã a gente vai no parque, né? Amanhã a gente vai na casa da vovó, né? No começo ela confunde, ela fala, amanhã a gente foi, né, na casa da vovó. Quer dizer, aconteceu ontem, mas ela confunde, né? Então, mas a criança ainda do pré-operatório, ela tem uma inteligência de ação, ela não tem uma inteligência, vamos dizer assim, abstrata. A inteligência dela está completamente ligada ao fato, ao fazer as coisas, né? Mas ela também, ao mesmo tempo, ela vai socializando essas ações. Então, ela é capaz de ir cada vez mais brincando com alguém. No começo, essa brincadeira, a criança de 2 anos, ela brinca sozinha. A criança de 7, ela já brinca com outros, né? Então, também aqui tem uma grande diferença entre o começo do pré-operatório e o final do pré-operatório, né? E o pensamento, e aí a gente vai tendo desenvolvimento do pensamento também, né? Por meio também da linguagem, né? Então, quando a gente fala da socialização da ação, a gente está falando dessa troca, né? A criança ela vai incorporando também cada vez mais os movimentos e as ações no meio que ela tem, né? Então, ela começa a brincar, ela começa a fazer de conta que ela está cozinhando, ela faz de conta que ela está bebendo água, né? Ela faz de conta que ela está dando bronca nas bonecas, né? Então, ela imita e copia os gestos, os movimentos, as falas, né? Das pessoas que a rodeiam, né? E o Piaget ele vai falar que é um momento em que a criança sofre essa coação espiritual. Ele usa essa palavra um pouco, assim,
sei lá. Não sei se é da tradução, é meio estranho, mas no fundo ele tá querendo dizer que a criança do pré-operatório, ela é subordinada intelectual e afetivamente ao adulto, né? Então, tanto que a gente, por exemplo, se o professor da pré-escola fala, olha, você tem que vir com uma camiseta amarela amanhã, ela vai ficar muito brava se a mãe disser, não vai de camiseta amarela. Porque ela é subordinada afetivamente à professora também, né? Então ela vai dizer, mas a professora falou que eu tenho que ir assim, né? Então o que o adulto fala, né, é muito importante. Então a mãe fala para a criança, olha, você não vai tirar o sapato hoje na escola porque você está com gripe. Ela faz um escândalo se a professora quiser tirar o sapato, entendeu? Porque ela ainda é subordinada, ela não tem um poder de decisão, vamos dizer assim, autônoma, né? Ela é subordinada a esse adulto, né? Os adultos significativos, claro, né? Ainda dentro dessa socialização da ação, a gente pode dizer que a criança pequena aqui do pré-operatório, ela não consegue se comunicar, vamos dizer, percebendo o ponto de vista do outro, né? Para ela é sempre ela, né? É sempre a vez dela no jogo, né? Eles não se submetem às regras do jogo, tanto que é um longo processo até a criança conseguir jogar, por exemplo, fazer um jogo onde as regras, ela obedece às regras. Na prática, ela vai obedecer essas regras só lá pelos 7 anos mesmo, 8, por aí. Aí ela é capaz não só de se submeter às regras, mas também de combinar regras, né? Aqui não, aqui a criança de 3 anos não tem regras, né? A não ser aquele certo e errado que a mãe e a professora falaram, né? E aqui a gente tem também um fenômeno muito interessante, que é que a criança fala por si mesma. Ela fala sozinha. Tá? São os famosos monólogos, a fala egocêntrica, como o Vygotsky vai chamar, né? Então, ela vai falando, ela vai fazendo as coisas e vai falando, né? Então ela fala, agora eu vou pintar a casinha de azul. Agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então ela vai organizando, né, o pensamento, ele vai sendo também organizado aqui pela fala, né? E é aqui que a gente chega na gênese do pensamento. Aqui isso que o Piaget vai chamar da capacidade de reconstruir o passado e de antecipar as ações futuras, né? E a linguagem aqui, ela tem um papel importante, né? Porque a linguagem é esse veículo de conceitos e noções que pertencem a todos, né? E que reforçam o pensamento individual com esse vasto sistema de pensamento coletivo. Então, para o Piaget, a linguagem, ela vem depois do pensamento, porque ele vai ver que a criança fala porque ela pensa, né? E a gente vai ver que essa é uma diferença grande entre o Piaget e o Vygotsky, que a gente vai estudar mais tarde, tá? O Vygotsky vai falar que isso é o oposto, né, que é a fala que organiza o pensamento. O Piaget não, ele diz que o pensamento ele já existe numa forma ainda, vamos dizer, menos aderida ao real, mas a fala, ele fala porque ele tem sobre o que falar, porque ele pensa, né? Bom, então aqui esse pensamento ele vai se adaptando aos outros, ao real, né? E todo esse jogo simbólico também é uma preparação para o pensamento lógico, tá?
E a criança também ela vai construindo essa distinção entre o significado e o significante. Então, aquilo que é a coisa e aquilo que eu falo sobre a coisa. Tá? Então, todo esse processo aqui é um processo também bastante complexo, né? E também demora um bom tempo. A gente vê quanto tempo a criança fica brincando. Ela brinca de casinha, ela brinca de carrinho, ela brinca com... os objetos podem passar a ser outra coisa, né? Então, eu posso pegar um cabo de vassoura e sair montado, né? Representando o real, né? Então, para o Piaget, o pensar é anterior ao falar, né? E prever é anterior a falar. Reconhecer indícios, sinais, antecipar são capacidades anteriores à linguagem. Então, ele vai dizer, a criança, a criança de 1 ano e meio, mesmo que ela não saiba falar, ela é capaz de identificar. Ela sabe quando a mãe dela vai sair, porque ela pegou a bolsa. Ela sabe, ela prevê várias coisas, né? Ainda que ela não saiba falar. Então, esse pensamento, isso que o Piaget vai chamar dessa construção do pensamento, né? É anterior. Então, e o jogo simbólico, né? Ele é um jeito da criança ir lidando com a realidade que ela não entende muito bem ainda, né? Então, ela vai completando essa realidade a partir desse jogo da ficção. Ela vai tentando entender o que está acontecendo, né? Quando ela repete, né, o que a mãe fala, ela repete o que a professora fala, ela repete os gestos, né? E aí, então, ela vai construindo, né, essa realidade brincando, vamos dizer assim. Por isso que é muito importante a criança aqui brincar, fazer esse jogo simbólico, né? E a maior, aqui, se você quiser dar um presente muito legal para uma criança de 3 anos, é você dar uma fantasia, né? Eu pus até essa fotinha do garoto com a roupa de super-homem, né? Porque é a idade que a criança é o brincar mesmo. E esse brincar, ele vai ajudando a criança a entender esse mundo e a construir esse pensamento, né? Ô, professora, você falou em fantasia, eu lembrei do lutador, o Anderson Silva. Ele falou que quando ele tinha 3 anos de idade, ele gostava muito do Homem-Aranha, né? E aí ele fez porque fez a mãe dele comprar essa fantasia, e ele falava que vivia com a fantasia, que ele não queria nem tomar banho, para não usar a fantasia, ia pra escola e tudo. E aí, na época, o professor achava que ele tinha algum problema psicológico e pediu para a mãe levar ele ao médico. A professora não tinha estudado Piaget direito, né? É um problema. As crianças, elas têm isso, né? As fantasias de princesa, as fantasias de super-homem. E elas, de fato, ela quer dormir com ela, porque a criança, ela assume aquele papel, né? Então, ela fica totalmente imersa naquele papel, né? Então, é muito legal a gente ver Às vezes dá um certo trabalho mesmo para tirar, né? Falar, não, hoje a gente tem que lavar a fantasia, né? Mas é bem bacana, né? Bom, então, também nessa fase da gênese do pensamento, né? É aquela fase das perguntas, né? Então, as crianças perguntam por quê? Por que isso acontece? Por quê? E muitas vezes ela não... A pergunta do porquê nem é muito que ela quer a resposta daquela questão. Na realidade, ela quer a resposta de todas as questões, né? O porquê de tudo que acontece. Então, ela está tentando relacionar, né? O que as causas e consequências, né? Então, o que acontece se isso acontece desse jeito? Então acontece aquilo. Quer dizer, se
tem nuvem no céu, então chove, né? Quer dizer, ele vai relacionar aí os dois fenômenos, por exemplo, né? Mas ainda aqui o pensamento da criança, ela e o ser humano, ela amplia um pouco, né, a sua própria, vamos dizer, a percepção da finalidade do mundo. As coisas existem para servir, vamos dizer, para servir o homem. Então você pergunta, é aquilo que eu tinha falado, por que que tem a noite? A noite existe para que a gente possa dormir, né? Então, as coisas no mundo, elas existem. Para que existe a árvore? Para fazer sombra, para a gente descansar, né? Então, esse pensamento, ele é egocêntrico no sentido de que, não é que ele é egoísta, tá? Ele é egocêntrico no sentido de que o universo existe ao redor dessa criança, tá? E ainda existe uma certa confusão e dissociação aí entre o mundo interior e o universo físico, né? Então, esse mesmo caráter egocêntrico do pensamento acaba ainda, em determinados momentos, levando a criança a confundir aquilo que é dela, que acontece no pensamento dela, e aquilo que, de fato, acontece no universo físico, né? E outra característica desse pensamento também é o animismo, que é quando a gente dá características humanas às coisas, né? Então a gente, a cadeira é malvada porque ela me deixou cair, né? Ou os objetos que falam e tal. E isso a gente vê que os próprios, se você pensar nos desenhos animados, por exemplo, você vai ver que eles utilizam muito essa forma de pensamento, né, infantil no próprio desenho. Você pega o desenho da Bela e a Fera, né, todos os objetos são animados, né? Tem o bule, né, porque todos... Aí eles usam essa forma de cognição, né, da criança para, inclusive, fazer uma ligação afetiva com a criança, né? Se fosse fazer um filme para adulto, a gente não vai fazer o filme da chaleira falar. Mas no filme para criança, isso tem um sentido maior, né? Porque é o universo dela, né? Bom, e outra coisa importante é o aparecimento da intuição, que vai ser ali por volta dos 4 anos, né? A intuição, é bom a gente não confundir com intuição no sentido um pouco esotérico, tá? Não é eu ter a premonição ou qualquer coisa assim. Mas a intuição para o Piaget é a forma como a criança olha um determinado objeto, né? E ela é uma espécie de um pensamento ainda que não é um pensamento lógico, mas que ele é totalmente baseado na percepção, tá? Então, quando a criança, olhando nessas figuras aí embaixo, isso é uma das provas, né, uma prova do desenvolvimento cognitivo. E aí o que você faz? Você alinha, então, sei lá, bombons, balinhas, bolinhas, qualquer coisa. Pareadas, né? Então as azuis estão pareadas com as vermelhas, né? E aí você afasta, por exemplo, a fileira das vermelhas, você espaça mais. Aí você pergunta para a criança, bom, primeiro você pergunta, onde tem mais, vermelhos ou azuis? Ela vai dizer que tem igual, porque elas estão pareadinhas e elas estão do mesmo tamanho. No segundo momento em que você afastou, ela vai dizer, tem mais vermelhas. Por quê? Porque é mais comprido. Ela vai falar, está mais espalhada. Qual que é o elemento de intuição aqui? O elemento de intuição é que, intuitivamente, a gente vai dizer, não, se ela ocupa um espaço maior, então deveria ter mais,
né? Então, ele é simplesmente perceptivo e não, vamos dizer, lógico. Porque você vê que teve uma ruptura lógica do pensamento quando a gente passa do primeiro para o segundo momento. Né? Se aqui tinha igual e eu só afastei, o lógico seria, o lógico adulto então tem o mesmo número. Para a criança pequena, intuitivamente o que ela percebe? Aquilo que ocupa mais espaço, então deve ter mais bolinhas, né? E quando a gente inverte, você junta as bolinhas vermelhas e você afasta as azuis e você pergunta, e agora, onde tem mais? Ela vai dizer, agora tem mais azuis, né? Porque as azuis estão ocupando mais espaço, tá? Então, o que ela percebe? É que ela só percebe o espaço ocupado pelas bolinhas, tá? A mesma coisa acontece se a gente organiza as bolinhas em círculos, aí, como na última figura da direita, tá? Ela vai dizer que tem mais bolinhas no azul, porque o azul é maior, ou ela pode dizer também que tem mais no vermelho, porque o vermelho está mais juntinho. Mas ela simplesmente rompe com a ideia anterior de que a cada uma das bolinhas correspondia uma outra de outra cor. Tudo bem aqui, gente? É legal isso, né? Vocês já fizeram? Eu não cheguei a fazer. Uma criança. Eu nunca fiz, professora, mas eu lembro que tinha um programa da Eliana que tinha algo semelhante. Ela colocava vários tubos de ensaio, né, ou frascos, com tamanhos diferentes, mas tinha a mesma quantidade de líquido. E aí as crianças tinham que saber qual tinha a mesma quantidade ou a quantidade diferente. E elas sempre falavam que o frasco maior era o que tinha mais quantidade, mas o frasco menor tinha a mesma quantidade que o maior. Uhum. É a prova de conservação do líquido, mas isso está completamente ligado, essa aqui, ó. Está completamente ligado ao desenvolvimento cognitivo e da idade, tá? Você pode tentar convencer uma criança que está no período pré-operatório de que tem a mesma quantidade de líquido, que você não vai convencer. Então, aqui, olha, essa prova aqui, é assim, a gente coloca, então, dois copinhos, né, com a mesma quantidade de líquido, então você fala, até ela chegar, você coloca um pouquinho de suco amarelo, um pouquinho de suco vermelho, mas tem a mesma quantidade? Tem. Aí, quando ela concordou, você transfere o amarelo para uma coisa mais comprida, né? Aí você vai falar, e agora? Onde tem mais? Ela vai dizer, muito provavelmente tem mais no amarelo porque ele está mais alto, né? Aí você inverte, você passa o líquido amarelo para uma vasilha mais rasa, né? E aí você vai perguntar de novo, e agora? Agora tem mais do vermelho, porque o vermelho está mais alto, né? Você pode fazer o certo seria fazer entre cada passagem você volta para o estágio onde ela concorda que tem igual. E aí, na última estágio, por exemplo, você pega um e divide em 4 copinhos. E aí você pergunta, onde tem mais? Nesses 4 copinhos, juntos ou no vermelho, né? Ela vai falar, tem mais nos 4 copinhos. Porque aqui tem 4 e não um só, né? Uhum. E a mesma coisa acontece com a massinha, né? A massinha, você muda o formato e ela vai dizer que, então, sei lá, vai estar maior porque ele está mais comprido, porque ele é achatado, porque tem mais bolinhas. Então, a criança desse estágio, ela ainda não é capaz de ter essa noção de conservação de quantidade de líquidos e de quantidade de matéria. Tá? Então, deixa eu ver.
a gente está falando aqui de... ela não é capaz de ver a reversibilidade, ou seja, eu posso passar de um para o outro e manter, né, essa quantidade de líquido, né? E aí, por quê? Porque ela está olhando só uma característica do objeto. Então, ela está olhando só a altura, ela está olhando só o espaço que ela ocupa, né? E nunca 2 ou 3 características do objeto, né? E ela também não liga, então, a sucessão das condições. Parece que você está... você não está enganando, você está fazendo ali na frente dela, mas as transformações, elas não quase que praticamente a criança não vê, né? Ela ignora, vamos dizer assim. Ela ignora para quê? Para que ela consiga dar conta daquele objeto, daquele jeito, tá? E aí tem esse material aqui que eu acho muito bonitinho. É muito engraçado. É muito engraçadinho, né? E é verdade, quando você chega para a criança sei lá, de 4 anos e diz assim para ela, você quer trocar eu troco a sua moeda de 1 por 3 moedas de 10 centavos. Você troca comigo? Nossa, ela troca alegremente, né? Por quê? Porque ela ganhou 3 moedinhas, né? Ela acha que ela ainda saiu ganhando, né? Ô, professora, o meu irmão, quando era pequeno, ele não tinha noção do valor do dinheiro, né? Ele tinha uns 4 anos. E a minha mãe comprou um pacote de fitas para ele. E aí os menininhos queriam comprar e ele vendeu tudo. Ele veio em casa todo empolgado, cheio de dinheiro, mas um monte de dinheiro. Só que o dinheiro não valia mais. É muito fácil enganar as crianças. É muito fácil. Bom, gente, o pior é que nós já chegamos aqui nas 2 horas e ainda estamos no operatório concreto. Nós não vamos, acho que eu falo demais, viu, gente? É muita coisa mesmo, professora. É muita coisa, né? Bom, eu vou ter que parar. Vocês têm alguma dúvida ainda até o pré-operatório? Eu não, professora. Não, Tudo certo. não. Tudo bem, então? Tudo certo. Então, Professora, tá a única dúvida é que não tem muito a ver agora, mas é em relação à atividade dissertativa. É certo que, assim, o que deu a entender é que a gente tem que ler o livro, aí a gente vai pegar uma parte que a gente tem achado interessante, a gente pode juntar com o que a gente aprendeu durante as aulas, com tudo isso, e depois está relatando a experiência que a gente teve, vamos por assim, do que a gente achou da leitura e da disciplina também, é isso? Não, da disciplina não. É assim, a primeira parte que você falou é isso mesmo. Quer dizer, eu escolho um conceito. Vamos dizer que eu escolho a questão da intuição. Aí eu vou falar sobre a intuição. O que eu entendi, tá? E aí você vai fazer um pequeno relato sobre o processo de leitura. Então, como é que foi a leitura? Você achou difícil? Você achou fácil? Por quê? Você demorou muito tempo? Você achou ele chato? Achou ele complicado? Qual foi o seu processo em relação a esse texto? Tá? Tá, entendi. É uma parte, aquele começo que falava assim, sobre tudo que a gente, porque assim, tudo acaba, assim, que a gente assimila, o que a gente acaba associando, tudo a gente passa a vida inteira desde quando a gente é uma criança. Isso também entra como sendo um conceito de Piaget, né? O conceito de Piaget, nesse caso, seria o da assimilação ou da acomodação, né? Mas quando você fala assimilação, aí a gente precisa voltar lá no conceito e olhar bem para ele não cair no lugar comum, né? Senão a gente fica assim, porque eu assimilei isso, assimilei aquilo. Precisa tomar cuidado para ficar no conceito do próprio autor, né? Entendi. Tá bom, então, professora, é isso mesmo. Então tá bom. Bom, meninas,
Prazer tê-las aqui e até a próxima, então. Prazer Boa é meu. tarde para você. Uma boa tarde para você também. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.